Diga aí, comunidade, como é que vocês estão? Eu sou Dávila Brito. E eu sou Caio Costa. E está no ar o primeiro episódio do nosso podcast. Nós já vamos iniciar falando de um tema super importante que vem sendo discutido principalmente nesse período após as festas de final de ano, o aumento no número de casos de gripe e de Covid-19. Para isso, convidamos o pesquisador e coordenador do Boletim Infogripe da Fiocruz, Marcelo Gomes, que vai bater esse papo com a gente e falar também sobre o apagão que afetou o trabalho desenvolvido pelo boletim. O serviço havia ficado suspenso após um ataque hacker que atingiu as plataformas do Ministério da Saúde, o que afetou o sistema de vigilância epidemiológica da gripe, de onde são extraídos os dados. Marcelo, seja muito bem-vindo. Nós queremos começar agradecendo a sua participação. Fala um pouco sobre o que é e como surgiu o Infogripe e dos impactos desse apagão, não só para a comunidade científica, mas para toda a sociedade. O Infogripe, ele nasceu de um projeto com o Ministério da Saúde lá em 2014, ainda, com o foco em justamente fazer análise de situação dos problemas respiratórios no nosso país. E acabou focando num banco de dados particular, que o Brasil tem muito bem estabelecido, que é justamente essas notificações de internações por problemas respiratórios, que historicamente é uma causa importante de ocupação de leitos hospitalares, seja na metade sul do país, obviamente, onde a gente acaba tendo um impacto muito maior por causa do inverno mais bem marcado, temperaturas baixas, enfim, mas mesmo no norte e no nordeste, a gente acaba também tendo impactos aí em períodos ligeiramente distintos, mas enfim, então o que a gente se propôs a fazer? Justamente recebendo então esses dados com fluxo semanal por parte do Ministério, então como é que é essa coleta de informação? Cada pessoa que apresentou um problema respiratório, foi numa unidade de saúde e nesse atendimento foi identificado que o quadro é grave o suficiente para internar, isso é o que a gente chama de uma síndrome respiratória aguda grave, pela sigla SRAG aí, Então, esses são os registros que o Infogripe trabalha. E aí a gente começou a gerar também boletins, cada vez tentando dar uma cara para ele mais palatável, para se tornar a comunicação mais fácil de ser consumida, porque desde o começo do Infogripe a ideia sempre foi que as análises do Infogripe elas não deveriam ser voltadas somente para Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, não. Devia ser também uma ferramenta de informação para toda a população. Que a população pudesse se apropriar disso e também não só avaliar as decisões dos agentes públicos, mas também formar sua própria opinião, tomar os seus cuidados, Esse é o grande objetivo do Infogripe. Eu acho que tem uma coisa do papel social também, que o Infogripe acaba cumprindo e como esses dados chegam nas pessoas, como você mesmo falou, e acaba chegando assim, acho que a informação acaba tocando a gente de formas diferentes. Então, eu queria te perguntar, Marcelo, como é que você percebe, assim, justamente por isso, por tudo que você falou, por essa importância, por essa relevância, como é que você percebe que a falta desses dados nessas semanas aí, de ausência dessas informações, impacta mesmo, tanto para a tomada de decisão dos estados, dos municípios, quanto para quem recebe essa informação assim de uma forma, um pouco mais descontraída mesmo, que é o que a gente tenta fazer, A gente leva informação séria, mas tenta tirar, assim, esse peso do momento que todo mundo está enfrentando. Pois é, esse sempre foi um ponto muito caro para nós, de muita preocupação, porque, como ele comentou agora há pouco, desde o começo do projeto, a gente chegou a esse acordo com o Ministério de que as análises do Infogripe, elas precisavam ser de domínio público. A gente justamente queria quebrar essa distância entre a informação de saúde enquanto uma ferramenta de gestão de saúde pública, mas trazer ela para o público,
né? E aí a gente ter justamente na virada do ano, né, essa interrupção, essa quebra de comunicação, isso infelizmente acaba tendo um impacto muito grande, né? Porque e aí se a gente pensa justamente o momento que isso ocorreu, né, é bastante particular e torna o impacto ainda maior, né? Por quê? Porque justamente final de novembro do ano passado a gente teve o surto, né, e que acabou gerando uma epidemia, finalmente, né, estabelecida, mais uma vez de gripe, né, começando pelo Rio de Janeiro e se espalhando para os demais estados. Né? A gente voltou a ter casos de influenza causados agora pela variante H3N2, pelo subtipo H3N2 do vírus influenza, né? E que a gente precisava, então, né, ter essa dimensão. Né? E mais, como é que isso se comportava junto com a Covid, né? Especialmente em dezembro, que a gente sabe que é um período em que a gente tem mais exposição, né? Porque a gente tem as idas, né, para o comércio, para fazer as compras, né, associadas às celebrações de fim de ano. Então, a gente tem uma exposição natural muito maior. A gente vinha, felizmente, né, de um longo período de queda no número de novos casos semanais. Isso também gerou um relaxamento, né, muito grande, tanto por parte de autoridades como por parte da população. Então, aquele momento era crucial, né, para a gente ter essas informações precisas e para justamente poder fazer o acompanhamento. Né, primeiro, em cada localidade, estava já aumentando o número de internações ou não? Onde estava aumentando essas internações? Era associado à gripe? Era associado à Covid? Eram as duas coisas? Né? Em que medida, né, em que percentual cada um desses vírus estava contribuindo ou não para o aumento de internações, de casos graves, né, em cada localidade? Era fundamental, até para que, mais uma vez, a população pudesse ter informação adequada para decidir como se comportar nas celebrações de fim de ano. Aqui na Bahia, recentemente, o governador Rui Costa, ele divulgou um decreto de que o número de eventos, a capacidade de eventos, seriam reduzidos para até 3.000 pessoas. E houve uma controvérsia pública, porque existem setores da população, assim como também setores, figuras públicas, seja de artistas ou pessoas representando setores de evento, que acreditam que pelo fato de uma parte considerável da população adulta estar vacinada, não há motivo para medidas públicas em relação a diminuir, barrar eventos ou diminuir a quantidade de pessoas, o limite de pessoas nele. Eu acho que nesse mesmo sentido, assim, do que o Caio está falando, uma coisa que a gente tem percebido é até um certo receio, assim, dos gestores em demonstrar quais serão esses próximos passos mesmo. O que eu queria perguntar para você é se nesse momento, diante dos dados, né, de toda a análise da sua experiência aí, inclusive, né, a gente tem assistido aí a experiência de outros países, se nesse momento medidas como exigir passaporte de vacina, diminuir a quantidade de pessoas em eventos, realmente são medidas efetivas que podem ajudar realmente, né, diminuir esse número de contaminação e todo esse colapso mesmo que a gente está assim, né, vivenciando, se não está acontecendo, está muito prestes a acontecer. Se essas medidas são efetivas ou não, isso do ponto de vista técnico, científico, não há discussão, funciona. Porque a gente entender como é que o vírus respiratório se propaga, né? Especialmente a Covid e o vírus influenza, o vírus da gripe. É por ambiente compartilhado. Né? Então, eu estou num ambiente ali com muita gente, né? Eu estou sem máscara, enfim, ou com uma máscara frouxa no rosto. O simples fato de eu estar falando, respirando naquele ambiente, eu já estou dispersando nesse local, né, gotículas, né, partículas que estão carregando o vírus se eu estou infectado. Né? O simples hábito de falar, né, eu já estou, como se eu estivesse jogando vírus no ambiente. Né? Então, se eu diminuo a quantidade de pessoas no mesmo local, ora, já diminuiu a quantidade de gente com chance ou risco de se infectar naquele momento, né, tendo uma única pessoa infectada naquele local. Então, obviamente que isso diminui
sim a capacidade de transmissão. Da mesma forma, né, que exigir passaporte vacinal, por que ele é central também nessa discussão? Por que a gente tem insistido tanto nisso? Porque a gente sabe que, por mais que o foco principal da vacinação seja diminuir o risco de desenvolver caso grave, elas também têm um impacto importante, né? Não é tão forte quanto evitar a hospitalização, mas elas também ajudam a diminuir casos leves e até mesmo o risco de infecção. Tá? E se eu tenho caso mais leve, eventualmente até um caso assintomático, a minha capacidade de dispersar, de jogar no ambiente o vírus, acaba sendo menor. Ou seja, a minha capacidade de transmitir para outras pessoas é mais baixa. Então, eu vacinado, se eu acabar me infectando, eu tenho uma capacidade menor de transmitir para outras pessoas, tá? E os demais vacinados que estão no mesmo ambiente, por estarem vacinados, também têm um risco menor de contrair a doença. Então, eu diminuí o risco de o infectado transmitir e eu diminuí o risco do suscetível, da pessoa sadia, se infectar. Por isso que é fundamental a gente ter esse passaporte vacinal, né? E aí entender que é o seguinte, olha, vacina é um dos maiores exemplos de coletividade, um dos maiores testes de coletividade e comunidade, né? E o quanto a gente está disposto a tomar atitudes em nome do coletivo, da nossa sociedade. Após um mês da última edição, o Infogripe voltou a ser publicado, em 15 de janeiro, registrando uma alta de 135% em casos de síndrome respiratória grave. Então é isso, o nosso primeiro episódio vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro e não esqueça, continue se cuidando. Diga aí, comunidade, como é que vocês estão? Eu sou Dádila Brito. E eu sou Caio Costa. E está no ar o primeiro episódio do nosso podcast.